noite. Boa noite, queridos. Estamos aqui novamente. Já estamos na nossa quarta aula, né? Quase metade da nossa jornada aí. E aula passada a gente conversou, né, sobre as dúvidas de vocês, que no final eram mais curiosidades do que dúvidas, mas também gostei de entender o olhar de vocês, né, através das perguntas que vocês trouxeram. Enfim, espero poder ter respondido todas. E hoje a gente volta para o nosso conteúdo de aula teórica, né? Hoje o assunto está muito interessante, porque eu quero ensinar uma linha que é simples de ensinar. Acho que eu consigo ensinar dessa forma para vocês de uma forma segura, sabendo que todo mundo vai conseguir interpretar da forma certa, né? Reconhecer essas linhas nas mãos e linhas que trazem uma utilidade muito grande para a vida da gente, porque é relacionado à questão da nossa autoestima, né? E a nossa autoestima, ela tá no mesmo lugar que funciona também nas nossas mãos a nossa intuição. Então, é interessante, porque o que significa intuição, né? Significa a gente, de certa forma, reconhecer um lugar dentro da gente que tem um alcance maior, que tem uma sabedoria maior, e a gente está à vontade com esse lugar para ele conseguir se comunicar com a gente, né? Para ele enviar mensagens para a gente. Só que o que acontece? Para mim receber essas mensagens desse eu sou superior, desse nível de consciência, né, que está mais livre, que está num nível de sabedoria, de pureza maior, para mim escutar essas mensagens, para mim me conectar com esse lugar, eu preciso confiar em mim mesmo, né? Eu preciso ter certeza, né, de que eu sou uma pessoa boa, de que eu mereço, de que eu tenho credibilidade, né? Então, traz todo esse relacionamento, né? Toda a natureza do nosso relacionamento interno, relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, né? E como esse lugar é complicado. Eu falo isso porque eu sempre vou fazendo uma porcentagem em cima das mãos que eu leio, né? E 99% das mãos, né, que eu leio, elas têm bloqueios nesse lugar, né? Ou seja, 99% das mãos que eu leio, as pessoas têm problema, né, de baixa autoestima, né, de não conseguir se relacionar de uma forma muito boa consigo mesmo. Isso vai trazer uma gama, às vezes, de discursos internos que a gente não percebe, né? Que muitas vezes eles passam despercebidos ali nos nossos pensamentos, na nossa postura, no nosso dia a dia, né? E que tipos de pensamentos são esses? São pensamentos de autocobrança, né? São pensamentos punitivos, são pensamentos comparativos, são pensamentos depreciativos. Então, aquela coisa de é muito mais fácil a gente se criticar,
né? Com autoridade, né? Com firmeza, a gente se critica sem sombra de dúvida. Então é muito mais fácil a gente se criticar do que a gente se elogiar, né? Do que a gente se dar um elogio também com a naturalidade que a gente se critica. Então, eu quero ensinar uma linha que existe na mão de vocês, que ela vai espelhar para vocês aí como que está o relacionamento consigo mesmo, como que eu me vejo, como que eu estou me tratando, né? Eu tô sendo meu melhor amigo, eu tô sendo aquela pessoa que sempre vai pegar na minha mão e fala, calma, você errou, tá tudo bem, se levanta, eu tô do teu lado, né? Eu vou ser aquele lobo que nem o cachorro, eu costumo falar para as pessoas, né? Porque um cachorro, quando ele é seu amigo, ele nunca vai te ferir, né? Você pode até fazer coisas ruins para ele, mas ele te perdoa exatamente na hora, né? E ele não te perdoa porque ele é burro ou porque ele é fraco, ele te perdoa porque ele tem compaixão, porque ele tem misericórdia com a sua pessoa, porque ele realmente conhece o teu melhor e se relaciona com o teu melhor, né? Enfim, então tudo isso traz para ele uma tolerância. E aí eu digo que ou a gente se relaciona, né, dessa forma, através do lobo interno, né? Aquele lugar que sempre vai te defender, nunca vai te ferir, né? Vai fazer sacrifícios por você, nunca vai te abandonar, né? Nunca vai deixar de prestar atenção de você, ou a gente se relaciona por um lugar onde a gente se deprecia, se cobra, né? Se critica de forma injusta. Eu digo que a gente acaba sendo que nem uma megera, né? Consigo mesmo, né? Você acaba sendo ali, desculpa o palavrão, mais né? Consigo mesmo. Por quê? Porque toda vez que você tiver um momento de fraqueza, como que você vai se tratar, né? Você vai ser aquela pessoa que vai ser a primeira a falar, tá vendo? Você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir, né? Alimentando muitas vezes todos esses processos de autossabotagem interno que a gente vai alimentando sem perceber, né? Nessa autocrítica constante que às vezes a gente não para perceber que ela às vezes está desequilibrada. Por quê? Porque se eu não consigo achar elogios para mim com a mesma naturalidade que eu encontro críticas, né? Essa balança tá em desequilíbrio, mas a mão de vocês vai mostrar para vocês como que tá esse relacionamento interno, né? O que tá rolando aí dentro, né? Como que eu tô me tratando, né? Como que eu tô priorizando a minha energia? Eu tô priorizando para mim, né? Ou tô priorizando para os outros? E muitas vezes essa questão da autoestima, tá? Ela tá relacionada à nossa integridade, né? Por quê? Toda vez que eu faço algo que eu me envergonho, ou algo aconteceu no passado e eu não aceito, eu desaprovo aquela situação, ou eu não sei digerir muito bem aquela situação, eu crio um fragmento de mim mesmo, né? Eu crio uma parte minha que eu não valido ela, eu não consigo integrar ela, né? Eu separo. Então, dessa forma, eu vou criando pedaços de mim, né? E perco o meu eu integral. E quando a gente perde esse eu integral, a gente perde a credibilidade com a gente mesmo,
né? A gente deixa de dar tanta moral assim pra gente, né? A gente deixa de dar tanta atenção assim pra gente. Então, intuição tá muito ligada, né? Para uma intuição fluir, ela vai vir de cima para baixo, né? A sua consciência tá aqui e a tua intuição ela vai vir de um nível de consciência superior. Só que entre esses dois pontos está a sua autoestima, tá? E se sua autoestima tiver bloqueada, se tua autoestima estiver baixa, né? Isso vai representar barreiras aí, né? Entre a teu eu superior e a tua consciência do aqui e agora, né? Então esse fluxo, ele vai encontrar bloqueios, ele vai encontrar limitações ali, ele vai encontrar travas e você não vai conseguir acessar, né, de uma forma tão clara, de uma forma tão natural, tá? Porque tem aquela coisinha ali dentro, né? Aquela parte do meu eu que eu acho feia, aquela parte do meu eu que eu tenho vergonha, aquela parte do meu eu que eu acho ridícula, ou que eu acho patética, ou que eu acho fraca, ou que eu acho que deveria ser diferente do que foi, tá? Ou do que é. Então, muitas vezes a gente não percebe, né, esses processos de autocrítica severa, tá? E também não percebe muitas vezes as consequências que isso traz, né? Porque quando eu não dou toda a credibilidade para o meu ser, tá? Isso também vai resultar, né, na minha vida social, isso vai resultar no externo, porque se eu não me dou esta credibilidade, né, eu abro uma brecha ali também para achar que os outros também vão me dar esse tratamento ou que eu mereço esse tratamento. Então a gente tem que, enfim, resgatar o lobo interno aí, né? Resgatar a nossa porção ali, o nosso espírito altamente fiel, né? Aquela Karine que nunca vai me abandonar, aquela Karine que nunca vai me ferir, aquela Karine que vai ter compaixão com as minhas fraquezas, aquela Karine que sempre vai pegar na minha mão e me ajudar a atravessar as dificuldades, né? Não aquela Karine que vai apontar um dedo para mim e falar, olha, você errou, olha que vergonha, olha não sei o que, porque gente, para fazer isso com a gente já tá cheio, né? Acontece bastante, então a gente tem que levantar, né? A gente tem que levantar essa porção interna, né? Essa força, essa firmeza no nosso próprio eu, tá? E quem vai nas mãos contar tudo isso pra gente? Quem vai revelar esses processos de comunicação internos? É justamente o arquétipo do comunicador, tá? Que a gente conversou lá na aula 2, né? Que é o arquétipo de Mercúrio. A gente representa Mercúrio por esse símbolo. Ele seria o símbolo da Vênus, né? O símbolo do princípio, que seria esse, né? E aí, a cruzinha de Vênus, só que chifrinhos também, né? Esse seria o símbolo do arquétipo de Mercúrio, que é o comunicador. E onde que está presente esse arquétipo? Está presente no nosso dedo mínimo,
Então é no teu dedinho que você vai visualizar, né, como está esse processo de comunicação. Porque quando a gente fala em comunicação, muitas vezes a gente tem o erro de achar que é algo só externo, né? Mas a comunicação, ela tá ligado a todo o nosso processo de significação interno. Então, a todo momento, eu estou escolhendo símbolos que me significam, eu estou escolhendo qualidades, eu estou escolhendo defeitos, eu estou selecionando ali, né, o que vai trazer a identidade do meu ser. E esse é todo um processo que a gente vai ver nas mãos. Todo esse processo de significação interno, né? Toda vez que acontece uma coisa forte na vida da gente, quer a gente tenha consciência ou não, isso vai trazer uma informação importante e ela vai ficar registrada, né? Muitas vezes ela vai se vincular a algum significado, seja de cheiro, seja de cor, ou seja alguma palavra, ou seja alguma visão, algumas coisas. Então esses são os nossos gatilhos, né? Que vão trazer à tona todos esses processos de significados internos e tudo que vem com eles, tá? Então hoje vamos falar do nosso dedo mínimo aqui, né? Vamos imaginar que é o seu dedinho. Então, como que funciona? Vocês vão ter que identificar primeiramente qual que é a mão dominante, tá? Então, a mão dominante é aquela com que você naturalmente escreve desde criança, tá? Eu sou destra, sempre fui, não fui uma criança que iria ser canhota, então a minha mão dominante é a mão direita. Se eu for canhoto, vai ser a mão esquerda. Na minha mão direita, eu vou observar no meu dedo. O dedo, gente, ele tem o que a gente chama de 3 falanges, que são essas 3 partes aqui do nosso dedo. Então, a gente tem a falange 1, a falange 2 e a falange 3, tá? Na primeira falange aqui do nosso dedo, a gente vai observar, às vezes, que existem algumas linhas perpendiculares, tá? Mas antes de falar dessas linhas, deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Quanto a gente sempre vai, às vezes, se basear nesse gráfico aqui, da seguinte forma: tudo que existe se acomoda conforme a sua densidade, se acomoda do mais sutil para um mais denso, tá? Então, na base do nosso triângulo, a gente tem tudo que for mais denso, né? O nosso mundo material. Na segunda parte, a gente tem o nosso mundo mais prático, que está entre o mundo material e o mundo invisível, imaterial, vamos colocar assim, de tudo aquilo que é mais sutil, tá? Se a gente observar no nosso corpo também, o que acontece, né? Se a gente pegar daqui para cima, tá? Essa parte do nosso corpo, né? Que envolve a garganta, a cabeça, tudo que acontece aqui não acontece
através de fluidos densos. Por exemplo, o som, né? Ele não dá para ver, não dá para tocar. A nossa visão, ela trabalha com a luz, que também, enfim, né? Não é algo palpável. Tudo que acontece na nossa cabeça não está o quê? Sujeito à gravidade, né? Tá ligado a uma força que nos impulsiona em direção ao céu, em direção ao alto. Agora, se a gente for pensar todos os órgãos dessa parte do nosso corpo, tá? O nosso sistema digestivo, o nosso sistema urinário, todos os líquidos, né? Tudo que acontece nessa parte do corpo é através de fluidos materiais, né? Existe uma densidade maior e tudo aqui está sujeito à gravidade, né? Então, tudo que passa nessa parte do corpo tem uma densidade maior e vai sempre chegar nesse momento de renovação, de descarte e renovação, tá? Então, o triângulo, a gente coloca ele todo aqui no nosso corpo. E a mesma coisa vai acontecer aqui nos nossos dedos e nas nossas mãos em geral, né? Quanto mais palma, mais ligado ao mundo material, ao mundo físico, ao mundo prático, tá? E quanto mais dedos, mais a gente está entrando nesses aspectos, né? Dessa parte do corpo, do mundo intelectual, do mundo imaterial, do mundo mais sutil, tá? Então, a mesma coisa a gente vai aplicar nos dedos, tá? Então, essas falanges mais das pontas, todas as terminações nervosas, né, das pontas dos dedos, estão ligadas a toda a nossa atividade mais intelectual, a nossa atividade mais mental, sutil, da nossa sensibilidade, tudo mais. E quanto mais a gente vai chegando na base do dedo, mais seria esse mental, mais dentro que do mundo material, das leis materiais, né? Da coisa da gravidade, como as coisas funcionam e tudo mais. Então, quanto mais nas pontas dos dedos, sempre que existirem linhas nas pontas dos dedos, aonde existe linha, existe o que? Um conteúdo, um cabo condutor de energia criada passando ali. Então, quando aparecem linhas nas pontas dos nossos dedos, quer dizer o quê? Que está havendo uma atividade, está havendo um fluxo em relação àquele lugar mais sutil, mais intelectual, mais sensível, tá? Quando a gente está aqui no dedinho mínimo, no dedo mínimo, que é o dedo dominado, né, por Mercúrio, pelo arquétipo do comunicador, do significador, daquele que sobe, que desce. Eu digo que esse arquétipo, ele tem acesso a toda a existência. Vamos imaginar que tudo que existe na criação, tá? Alguns arquétipos se distribuem nessas partes da criação, cada um com o seu setor ali, cada um com o seu quadrado. O arquétipo do comunicador, ele tem acesso a tudo, tá? Ele mergulha nesse infinito, ele sobe, ele desce, ele conhece as leis daqui de cima, ele conhece as leis aqui de baixo. Por isso que ele é um mensageiro. Todos os mitos antigos relacionados ao arquétipo do comunicador vão relacioná-los ou com asas, né, ou com chifres, tá? Por quê?
porque as asas é justamente esse símbolo, né, da capacidade de voar, da capacidade de elevar-se, da capacidade de atingir o que? As paragens superiores, né, dos deuses e tudo mais, né? A gente relaciona os anjos, né? Por exemplo, no cristianismo a gente tem Deus, querubins, Elohim, serafins, arcanjos, anjos e aí os homens, né? Então a gente tem Deus criador e uma hierarquia de seres que vão fazer a comunicação entre todas essas dimensões. Se a gente pensa em Mercúrio, né? Qual era a função de Mercúrio? Era contar para os homens, né? O que estava ali rolando com os deuses e vice-versa. Hermes, né? Hermes também. Hermes, né? Quando a gente pensa em Hermes Trismegistus e toda a tradição hermética e todo o conhecimento egípcio, né? Em cima de todas essas figuras, é justamente aquele que traz a palavra, né? Aquele que traz, que fixa o conhecimento para o homem, né? Então, é sempre um mensageiro, né? É sempre alguém que vai ter um conhecimento e a capacidade de passar uma mensagem. Então, quando a gente está olhando para o nosso dedinho, a gente está olhando para o nosso mensageiro interno. A gente está olhando para a nossa capacidade de passar mensagens, tanto para mim mesmo, quanto para o exterior, né? Tanto para mim mesmo, escolhendo ali significantes e significados, escolhendo ali justamente o que vai carregar o meu eu, né? O dedinho ele vai trazer tudo isso. Então, quando a gente tem linhas perpendiculares, tá? Linhas verticais na ponta do dedinho, quer dizer que eu tenho esses canais intuitivos abertos. Quer dizer que de alguma forma o meu comunicador interno aí, ele tá ativo, ele tá o quê? Onde tem linha, tem transporte de conteúdo. Então, existe uma comunicação entre o meu nível de consciência aqui e o meu nível de consciência superior, vamos colocar assim. Porque vamos imaginar, né, que para todo mundo, existe um nível de consciência extremamente profundo, né? Um nível de consciência que não foi corrompido pela cultura, que não foi corrompido pelas limitações do aqui e agora, um nível de consciência muito mais íntimo, né? Da minha pureza, da minha sabedoria, de um alcance maior das coisas, da integridade, tanto interna como a integridade com o mundo à nossa volta. Então, onde existem essas linhas, existe já ativo os processos de comunicação com esse nível de consciência mais elevado por intermédio do que a gente chama de intuição, tá? Então, se vocês têm essas linhas aí no dedinho, tá? Da mão dominante, você é uma pessoa com processos intuitivos, né? Com uma intuição ativa, né? E a intuição é justamente uma informação que ela vem carregada de certeza, né? Muitas vezes sem muitas justificativas racionais. Entretanto, é uma informação que chega, ocupa espaço e tem credibilidade.
a ponto de nos direcionar, a ponto de nos orientar, né? Que nem uma bússola ali que inevitavelmente busca o polo magnético do norte, né? Então, como se existe dentro da gente um sistema de inteligência, um sistema de comunicação que está computando, que está calculando muito além, com variáveis muito além do que a minha consciência aqui agora consegue trabalhar, né? Então, como que eu sei se eu tenho isso ativo? São essas linhas aí. Eu tenho essas linhas ativas, né? Eu tenho essas linhas presentes no meu mindinho. Eu sei que eu tenho essa comunicação com essa sabedoria maior, tá? Porque nossos processos mentais, emocionais, muitas vezes eles nos confundem, né? Muitas vezes a gente vai pensar em alguma coisa para tomar uma decisão e tudo vem à tona, né? Vem os meus desejos, as minhas limitações, as minhas expectativas, as minhas ilusões, os meus traumas. Tudo quer falar, tudo é uma voz falando uma coisa diferente, né? A intuição, ela chega, e ela bota ordem na casa, né? Ela tem um poder de calar todas essas vozes e mostrar um sentido mais certeiro pra gente. E como isso funciona, né? A nossa conhecimento humano ainda está bem longe, né, de entender todas esses artifícios internos, esses fluxos, como que eles ocorrem, enfim. Entretanto, apesar de não haver uma explicação clara, todo mundo pode verificar nas suas próprias vidas, né? O quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é presente, o quanto isso é poderoso, né? Então, essas são as linhas que significam intuição. Então, quando eu tenho essa conexão com esse eu superior, né? De certa forma, eu tenho todo um processo já de fluxo, né? Entre esse eu superior e o corpo aqui agora. Entretanto, tá? Vamos ver aqui. Essas linhas, às vezes elas podem ser mais deste lado ou mais deste lado, né? Mais pro lado aqui vizinho ou mais pro lado externo. E aí o que acontece? Vocês vão observar se vocês têm linhas horizontais. Dá para vocês enxergarem? Eu vou fazer um desenho maior. Peraí. Então, na ponta do dedinho, tá? O que acontece? Às vezes essas linhas vão estar aí assim. Só que o que pode acontecer? Esse é o dedo mindinho, sim, é o dedo mínimo, a ponta do dedo mínimo. O que pode acontecer? De ter linhas assim, tá? Linhas horizontais. Então, o que são essas linhas horizontais? Elas são justamente esses bloqueios deste fluxo comunicativo, tá? E como elas são esses bloqueios deste fluxo comunicativo, elas representam quando do lado
mais do lado do dedo vizinho aqui, né? Quando mais do lado direito, elas representam baixa autoestima, tá? Elas representam justamente aquilo que eu estava falando no começo. Elas representam que eu tenho algum problema comigo mesmo em algum aspecto da minha vida, tá? Ou eu não gosto da minha imagem, eu não gosto do meu corpo, ou eu não me acho tão potente, ou eu não acho que eu sou tão boa assim, ou eu fiz coisas no passado do quais eu não me orgulho, tem alguma coisa dentro de mim que eu não me relaciono bem, tá? E aí surgem essas linhas aqui. Agora, quando as linhas são mais, né, do lado esquerdo, ou melhor, direito, né, são mais do lado aqui externo do dedinho, que seria aqui, elas representam problemas de autoimagem. Porque o que é? A gente tem as duas coisas. A gente tem a autoestima e a gente tem a autoimagem. Autoestima significa como eu me estimo, como eu me relaciono. O que é estimar, né? Como que eu me significo? De forma positiva, de forma negativa, de forma neutra. Geralmente, se existe isso aqui, quer dizer que eu me estimo negativamente. Quer dizer que eu não consigo ser gentil comigo mesmo. Que eu tô sempre me depreciando, ou que eu tô sempre achando defeito, me criticando, ou trazendo insuficiência para o meu ser. E por que eu faço isso? Né? Aí fica a pergunta para cada um de vocês. Então, quando existe isso aqui, que é a questão da baixa autoestima, eu digo que a pessoa precisa urgentemente encontrar formas de ser mais gentil consigo mesmo, né? De ter mais gentileza nos seus processos internos. Você errou ou você está com alguma dificuldade, não vai ali se criticar, se cobrar, se pressionar. Não, se apoie, né? Tenha paciência consigo mesmo. Segura ali, né, a crítica, mas tenta ao menos respeitar os seus processos de limitação, tá? Porque esses são os lugares que a gente mais precisa de ajuda. E é uma ajuda que só a gente pode dar pra gente, né? Ninguém pode dar pra gente um valor, uma estima que a gente mesmo não se dá. Né? Isso nunca vai vir de fora, né? É algo interno que eu tenho que resolver eu comigo mesmo, né? Eu coloco esse significado negativo para mim mesmo, ou coloco significados positivos, ou coloco significados neutros. Tá? Então, eu digo, a gente tem que se aguentar para o resto da nossa vida, né? A gente vai ter que se fazer companhia, sabe-se lá, se até por toda a eternidade. Então, é melhor trabalhar esse relacionamento, né? Para que ele seja um relacionamento equilibrado, para que ele seja um relacionamento bom. Então, gente, vocês conseguiram achar aí na mão de vocês? Vocês estão vendo aí se vocês têm bloqueio, baixa autoestima, não tem? Como que está sendo lidar com isso? Se você está vendo que você tem isso, tá?
Guarde bem isso, seja mais gentil consigo mesma. Seja mais gentil, né? Não seja tão cobrador. Isso, né, é algo que a gente vai mudando um pouquinho a cada dia, porque a partir do momento que a gente percebe, né, que a gente está tendo essa postura, eu digo cretina, né, com a gente mesmo, é muito legal, né, a consciência, porque consciência é poder. E aí você começa a trabalhar, né, em todo o seu dia a dia aí, cada cadinho, cada porção do seu dia a dia, você vai observando, né, como você se trata, né, a paciência que você tem consigo mesmo. Só vale para a ponta do dedo. É isso aqui que eu tô mostrando. Não pode ser em nenhum outro lugar. É só isso aqui, tá? Então, quando você entende isso e você tem essa consciência, ainda você tem aí uma superfície da tua alma aqui na tua mão, mostrando tudo que está acontecendo aí dentro, você começa a fazer o que você pode, você começa a se tratar melhor, você começa a ser mais gentil, né, consigo mesmo, você começa a achar formas, né, de trazer mais gentileza, de começar a acolher essas partes do seu eu que você sente vergonha, né, que você sente repulsa, ou que você até sente indiferença, porque às vezes existe isso, né, da gente ter uma postura indiferente com as nossas questões internas consigo mesmo. Então vai observando tudo isso aí e começa a acolher, porque essas são as partes que mais precisam do nosso melhor. E você começando a tratar isso aqui, você vai liberar esse fluxo aqui, tá? Você vai liberar esse acesso com o seu centro de poder, com o seu nível de consciência superior, com o seu melhor, tá? E assim, gente, nem todo mundo vai ter. Isso é uma coisa que eu tô ensinando aqui, mas que ela não significa que todos os dedinhos de todas as pessoas vão ter, tá? Então, assim, eu tenho essas linhas verticais, quer dizer o quê? Que eu já tenho um nível de comunicação com o meu eu superior. Entretanto, como que estão os bloqueios aqui, né? O que eu tenho colocado de empecilho para eu acessar o meu melhor, para eu trabalhar com a certeza, tá? E aqui a autoestima, esse lado é a autoimagem. As linhas verticais deste lado do dedinho, da ponta do dedinho, elas estão ligadas com o nosso processo de autoimagem, né? De como eu me comunico com o mundo. Aqui é como eu me comunico para dentro, como eu me comunico comigo mesmo. E aqui é como eu me comunico com o mundo externo. E aí, quando existem esses bloqueios aqui, existe um problema de autoimagem. Quer dizer o quê? Que a forma que eu me vejo é negativa, ou eu me vejo menos do que eu realmente sou. Né? Eu não tenho que autoconfiança, eu não me dou uma chance. E aí, muitas vezes, nesses processos, chega, às vezes, qualquer pessoa que, às vezes, tem menos a oferecer que você, e chega e ocupa, e se expressa, e coloca, e ocupa, às vezes, um lugar,
que você às vezes estava ali para ocupar aquele lugar, mas você não que confiou no teu taco, né? Você não se deu credibilidade, você se achou menos, tá? E sempre que tem isso aqui, tá? É muito interessante trabalhar com a própria figura, a própria imagem, né? Porque geralmente quando existe isso aqui, a pessoa não acolhe a própria imagem, né? Sabe aquela coisa de você se olhar no espelho e não gostar do que você vê? E não conseguir ter amor com aquilo que você tá vendo, que é o seu eu, que é a sua casa, né? Que é o que você tem de mais, é a única coisa que você tem em termos físicos mesmo, né? Enfim, que é seu. Então, como que tá a autoimagem de vocês aí? Né? Vocês estão se descobrindo aí através disso, e aí aquela coisa, muito importante trabalhar com isso, como eu me vejo, a começar por uma fotografia, por exemplo, né? Eu consigo gostar de mim, uma fotografia, eu consigo escutar a minha voz e gostar da minha voz. Acho que todo mundo tem esses processos, né? Por exemplo, você escutar a sua voz e, enfim, começar a sentir um monte de coisa que não é confortável. Então, por quê? Da onde vem esse processo? Né? Porque esse delineamento de imagem negativo, porque esse desconforto dentro do seu próprio veículo de vida, seja a sua voz, seja o seu corpo, que vai te carregar, vai te levar para onde você quiser. Oxalá, Odoiá. Enfim. Então, são linhazinhas simples, vocês estão vendo? Que é muito fácil de vocês reconhecerem aí nas suas próprias mãos. Entretanto, revelam muito. Enfim, né? Então, eu tá falando, eu tenho vergonha da minha voz, tenho voz de homem, né? Mas o que é voz de homem? O que é uma voz de mulher? Quem define isso? Né? Qual é o timbre de uma voz de mulher? E qual é o problema, né? Às vezes a gente tem que observar essas pequenas nuances, essas pequenas coisas que a gente vai sentindo sobre a gente mesmo, né? Como que a gente se trata, como a gente se relaciona, a começar pelo meu corpo, com a minha voz, né? Com o jeito que eu me expresso, o jeito que eu sou. Muitas vezes quando eu vejo isso, né? E muitas vezes são mulheres, né? E tem toda aquela questão de não aceitação do corpo. Muitas vezes eu falo, às vezes até recomendo para a pessoa, por exemplo, fazer nude, fazer foto, né? Fazer um ensaio fotográfico, sabe? Ir de encontro. Se ajustar, e a roupa não pode ser grande ou apertada, a roupa é perfeita, né? Para justamente o que você é. E se você tem coisas que você não gosta no teu corpo, né? E elas são relacionadas aos seus hábitos de vida, o quanto você vai carregar isso com a barriga e nunca às vezes vai fazer nada que você precisa para você, né? Então essas linhas elas vão trazer à tona todos esses processos,
né? De autocomunicação, como eu me trato, como eu lido comigo, quão gentil eu sou comigo, quanto de paciência eu tenho comigo, né? Eu consigo me elogiar, eu consigo receber elogio, eu consigo estar à vontade no meu eu consigo estar presente no meu eu, né? E aí vem todas essas coisas, né, da gente achar, por exemplo, que a minha voz não é apropriada, que a minha voz não é bonita, ai, meu nariz é grande, ai, eu sou bochechuda, ai, eu tenho braço de homem. Ai, a gente sempre vai achar 1 milhão de defeitos, né? 1 milhão de defeitos. É muito fácil achar defeito, até por conta dessa cultura de perfeccionismo estético, né, e de super autoconfiança que existe por aí hoje em dia. Não existe certo e errado, gente. Não existe certo e errado, tá? A gente pode olhar por essa coisa da moda, por exemplo, né? Uma hora é bonito ser magro, outra hora é bonito ser bundudo, outra hora é bonito ter peito, outra hora é bonito não ter, enfim. Quem decide isso? A gente não pode deixar, né, que essa cultura externa, né, totalmente focada no mercado, em vendas, né, em economia, possa interferir no seu julgamento de si mesmo, né, no que você acha bonito ou feio. Isso tem que vir de dentro. E, enfim, quando a gente começa a trabalhar essas relações internas, e não é fácil, né? Não é fácil. Eu tô falando aqui, parece que eu sou, né, a pessoa mais segura e confortável em si mesma do mundo. Não é, eu também tenho todos esses processos, né? Com espelho, é sempre ali, né? Poxa, né? Por que a gente faz isso com a gente mesmo? Por que a gente deixa? Então, essas linhas vão trazer tudo isso, tá? Então, às vezes é um trabalho diário do que? De você ser mais gentil consigo mesmo, de você se acolher, de você ter misericórdia com as suas fraquezas, de você ter compaixão, tá? Com as suas fragilidades, de às vezes você entender que fragilidade não é fraqueza. E existe um lugar que é muito interessante nesse processo todo, que é a nossa vergonha, né? A vergonha é uma coisa muito poderosa, porque ela faz a gente esconder da gente mesmo partes que mais precisam de ajuda, né? Então, os nossos traumas, né? Os nossos significados limitantes, eles nunca estão no nosso lado bonitinho que a gente filma e bota no story do Instagram ou da rede social. Eles estão nas nossas partes sujas, eles estão nas nossas partes obscuras, nas nossas partes abandonadas, e é esses lugares que a gente tem que frequentar dentro da gente. É esses lugares que não é legal, que não é agradável, né? Que muitas vezes causam vergonha, causam repulsa, que a gente tem que levar o nosso melhor, né? Levar a nossa misericórdia, levar o nosso amor incondicional para a gente mesmo. Então, é muito dentro desses aspectos, e quando a gente começa a trabalhar isso, essas linhas começam a responder, né? Enfim, finalmente
né? Conforme o tempo vai passando, eu vou me livrando das minhas linhas horizontais aí, que são os bloqueios. Conforme a gente vai conseguindo melhorar, né? Uma boa autoestima, né? Essas linhas de bloqueio, elas vão sumindo, né? Elas vão desaparecendo. Então é legal porque essas linhas são um reflexo perfeito, imediato, de realmente tudo que está acontecendo dentro da gente. E às vezes fala, ah, não, eu já tratei isso aí, não sei, eu já fiz, enfim, né? A mão, ela não mente, a mão, ela revela, né? Então, é uma forma muito legal de você realmente encarar. Isso não é um achismo, gente, porque se essas linhas estão aí, elas estão aí porque internamente esses processos estão ocorrendo e você pode verificá-los dentro de você, né? Observando ali melhor os pensamentos, né? Mapeando os pensamentos. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, pega um caderninho, uma cadernetinha, um quadro, e toda vez que você pensar uma coisa negativa de você durante o dia, faz um risquinho ali. E toda vez que você pensar uma coisa positiva, sei lá, faz uma bolinha. Depois você conta no final do dia. Para você ver, né? Como que tá essa balança. Porque aí, sem perceber, a gente vai criando aquela massa de energia negativa sobre a gente mesmo. E quando a gente vê aquele peso gigante, tá ali. Né? E às vezes eu fiquei o quê? Anos construindo, né? Anos contribuindo com pensamentos negativos, depreciativos. Ei, Humberto, querido. E aí o que acontece, né? Eu fiquei anos construindo aquilo. Aquilo é que nem um urso que eu tenho que carregar nas costas, uma bigorna em cima da minha cabeça sempre. Isso não vai sumir assim, gente. Isso não vai sumir, tipo, numa sessão de terapia. Ou, tipo, só fazendo reiki. Não. Requer todo um trabalho interno, né? Requer esse mapeamento, né? De emoções, de pensamentos que estão ali todo dia enchendo, né? De grão em grão, de grão em grão, de grão em grão, a galinha enche papo. Então é um grãozinho de nada, né? Uma migalhinha de nada, mas fica 3 anos produzindo essa migalhinha 10 vezes por dia, né? A longo prazo você tem ali um peso gigante para trabalhar, tá? E essas linhas, elas vão ser esses indicativos seguros e verdadeiros sobre como você está se tendo aí, como você está se estimando, como você está se autodefinindo, que significados você está escolhendo para si mesmo, né? Para se conceituar. Então, é exatamente isso. Vocês tiveram dificuldades de encontrar? Acho que não, né? Porque ninguém tá falando nada aí, enfim. Então, é assim, é super útil, né? Saber dessas linhazinhas aí. E ver também o teu progresso, né? Ver o quanto você está progredindo, fazer terapia é maravilhoso, né? Ver linhas fininhas, quase imperceptíveis. E aí, vocês vão levar em conta também isso, João. Se essas linhas de bloqueio,
quais linhas que estão mais fortes, né? As verticais ou as horizontais? Se a linha horizontal for tão forte quanto ou mais forte que a linha vertical, quer dizer que a força, né? O conteúdo ali do meu bloqueio é maior do que o conteúdo ali de acesso com o meu eu superior. Então, a gente leva em conta isso também, a coloração dessa linha e a força dessa linha. Sim, Cássia, às vezes a gente vê umas mudancinhas exatamente da noite para o dia, né? Às vezes a gente progride, às vezes a gente regride, né? E tudo isso vai de acordo realmente em todo esse sistema de autocomunicação interno, né? Tudo isso, enfim, aparece aí. Sim, quando as linhas de bloqueio estão no centro, elas vão estar pegando os dois lugares aí, né? Tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa, tá? Então avaliem isso. A linha de bloqueio, ela é tão forte quanto ou ela é mais forte que a linha da intuição? Né? Se ela for tão forte quanto, quer dizer o quê? Que esses pensamentos autodepreciativos, eles têm um poder tão forte quanto o meu lado positivo comigo mesmo, tá? Agora, se elas estão mais fraquinhas, né? Se elas estão mais sutis, quer dizer o quê? Que existe sim ali um desconforto interno, entretanto, ele já não tem o poder, né, de confundir, de bloquear o acesso, né, à minha força, ao meu centro. As minhas linhas estão bem, isso, exato, o que eu acabei de falar, pega os dois lados. Enfim, isso é muito prático, né? E é super fácil de vocês verem nas mãos, tá? Então comecem a observar, tá? Comecem a observar as mudanças. Às vezes é legal a gente registrar, né? Essas partes. E as pessoas que não têm essas linhas? As pessoas que não têm essas linhas não são pessoas que têm ativo esses processos intuitivos, tá? E aí, se elas não têm nem a linha, né, da intuição, nem a linha do bloqueio, né, quer dizer que não existe, né, esses processos de uma forma mais significativa ocorrendo. Enfim, não existe essa sensibilidade dentro deste lugar. E nem todo mundo vai ter mesmo, né? Nem todo mundo vai, enfim, possuir essas linhas, tá? Mas quem tem, leve em conta tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Todas essas dicas, né, de autorrelacionamento, né, de gentileza, de buscar ser gentil, de buscar ter mais paciência consigo mesmo, buscar se acolher mais, buscar se compreender melhor, né? Tirar do automático aquela postura punitiva que muitas vezes a gente está replicando, né?
o tratamento que a gente recebeu lá na infância, né? Muitas vezes a gente tá só repetindo, né, o que fizeram comigo. Então vale a pena observar tudo isso, né? Vale a pena realmente olhar para esses desconfortos, né? Falar, olha, você tá aí, né? Eu nunca percebi, você me visita tantas vezes, né? Eu nunca reparei, né? Nunca, enfim, parei para conversar com você, entender o que tá rolando. Eu digo que a gente tem que conversar com os nossos demônios, né? Enfim, e não tratá-los como demônios, dar o nosso melhor para eles, né? Dar a nossa receptividade para eles, dar o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso melhor, sempre, tá? Porque senão como eles vão deixar de ser aquilo que a gente não gosta, né? Como é que nem educação, né? Como é que uma criança que nunca recebe uma adequação apropriada, uma educação bacana, uma oportunidade de educação, como é que ela vai ficar bonita? Né? E o pessoal reclama, nossa, mas é tudo... Claro, a gente vai deixando tudo feio, porque a gente vai abandonando. Alessandra, que legal, minha aluna tá aí. Eu adoro falar de Mercúrio, né, Alessandra? Acho que deve ser gostoso de ouvir, justamente porque eu tenho uma relação de amor profunda com esse arquétipo, né? E que com todos os mistérios que ele traz e todas as reflexões que ele abre dentro da gente, né? Realmente, enfim. Gosto bastante aí de todo esse pensamento hermético e tudo mais, tudo isso que vem aí desse arquétipo. Eu acho que quando a gente gosta de uma coisa é prazeroso para quem tá ali escutando e participando também, né? Mas é isso, gente, né? Na África, né? Esse arquétipo é o temido Exu, né? Que a nossa cultura judaico-cristã demonizou esse arquétipo, né? Transformou ele num demônio, né? Transformou ele numa coisa ruim, né? Mas Exu significa esfera, que é justamente um mensageiro, né? Cumpre o mesmo papel que o anjo cristão cumpre, né? Ele é que vai levar a comunicação, né? Ele que vai levar as orações, ele que vai tratar de toda e qualquer comunicação e intercomunicação entre as dimensões, diríamos assim. Só que a gente, o processo comunicacional, como eu falei, ele é muito infinito, ele entra em todos os lugares, né? Então ele entra em locais, às vezes em significados que a gente não considera bonitos, que a gente não considera agradáveis ou que a gente não sente confortável com esse lugar, porque a gente não conhece ou são tabus dentro da gente, né? Enfim, muitos desses arquétipos, por exemplo, no Egito, né? Esse arquétipo, ele é muitas vezes colocado como um Osíris com o falo ereto, né? Então o falo, os chifres, né, são sempre relacionados com esse arquétipo. E aí é um lugar que a gente já né? Já traz à tona várias vergonhas, tabus, enfim, né? Desconfortos que a gente tem dentro da gente. Mas ele justamente, o falo ereto, simbolizando esse arquétipo,
ele vai falar justamente de um lugar de fertilidade, né? Que não é a minha cabeça aqui, mas está apontando para outro lugar, né? Que não é a minha cabeça aqui, né? Então, sempre vai falar dessa capacidade além, né? De tudo que existe e da nossa capacidade de atingir esses significados, né? Porque um significado, ele é um mistério, né? Que muitas vezes ele não se revela só através de um símbolo ou uma palavra, né? Um símbolo, ele está transportando ali uma barca, uma bagagem, né? O mistério, ele tem que ser vivenciado pela pessoa. Os processos de comunicação, né, e significação são isso. Eles requerem que a gente realmente vivencie aquilo. Não é só um conceito externo, né? Enfim, e cada mistério, né, como dizia Helena Blavatsky, tem 7 portas, né, onde cada pessoa ali vai entrando conforme permite o seu nível de consciência. Então, assim, o arquétipo da comunicação, ele abrange toda a criação, tudo que existe, né? Ele é um arquétipo para além do bem e do mal. Ele é um arquétipo que realmente vai conhecer tudo que existe e vai habitar e transitar em tudo que existe. Então imagina tudo que existe na criação, né? Como deve ser perturbador, né? Como deve ser, enfim, bizarro, né? Como deve ser demais, né? Para uma cabeça humana suportar tudo isso. Mas esse arquétipo, ele transita e ele vai falar exatamente disso, da nossa abertura, das nossas capacidades sensíveis, né? De entrar nesses níveis dimensionais internos e externos. Internos, através da escolha de significados que nos definem, né? Através do registro das nossas memórias, dos nossos fatos e como a gente trança e organiza isso, e externamente através da nossa expressão, né? Muitas vezes através da nossa oralidade, através da oratória, da escolha de palavras e tudo isso. Então, esse movimento, né, interno e externo, ele é todo revelado no dedinho ali, né? Imagina, hoje a gente está falando só da pontinha do dedinho, né? Então, enfim, cada pedacinho da mão, gente, traz muita informação aí sobre a gente, né? E essas linhas, elas estão em completa mutação, assim, elas mudam de acordo com o movimento interno que está acontecendo dentro de você, né? Então, se eu mudar internamente, né? Se a minha postura comigo mudar, né? Se eu, por exemplo, começar a mudar a minha postura comigo diante do espelho, por exemplo, começar a trabalhar mais esses lugares em vez de me evitar, ou com a minha voz, como a colega falou, eu não gosto da minha voz, então eu vou começar a trabalhar isso, né? Eu vou começar a olhar para esse desconforto, entender a história que ele tem para me contar, entender todos os significados que estão por detrás disso, né? E trabalhar tudo isso. Aí essas linhas vão mudando, né? Enfim, é um trabalho constante, né? Eu mesmo também que o diga, né? Como que eu lutei já demais com todos esses processos internos, externos, enfim, né? E é um desafio constante onde a gente
tem que estar alerta ali mesmo, se observando, se acolhendo e tudo mais. Enfim, essa é a nossa programação da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não encontrem dificuldades aí para olhar para esses aspectos das mãos. E ao olhar, que vocês tenham gentileza suficiente, amor suficiente para se acolher, para se aceitar, para se resgatar naquela parte. Enfim, né? Trabalho às vezes de vidas, né, Alessandra? Enfim, né? A gente vai construindo, né? Vai colocando todos esses significados dentro da gente e depois, às vezes, para tirar um significado, a gente tem que percorrer um labirinto interno, sei lá, tipo aqueles túneis da pirâmide do Egito, né? Cheio de predadores, crocodilos, não sei o que lá. Quantos desafios internos às vezes a gente passa para resgatar um significado que a gente perdeu, né? Mas é justamente sobre isso, né? Acho muito gostoso falar sobre isso, como meus alunos já sabem, né? Gosto de filosofar bastante, né? Na questão de todos esses arquétipos. E essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço todo mundo que esteve aí, todo mundo que ficou até o final, quem está chegando agora. A aula vai ficar disponível, vai ficar gravada. E amanhã, o que a gente vai falar amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre Vênus, olha que maravilha. Amanhã a gente vai falar sobre o arquétipo materializador. Tá? Então amanhã a gente vai falar sobre sexualidade nas mãos, a gente também vai falar desses processos de bloqueios internos, de travas internas, travas para materializar, às vezes a gente pensa, né? E tem dificuldade de colocar para fora, ou aquela coisa toda linda que eu tenho dentro de mim, eu não consigo vivenciar aqui fora, eu não consigo expressar. Então amanhã o nosso tema é esse, é sobre a maravilhosa Vênus, né? Linda, né? Que ela nos ilumine amanhã com a sua beleza, e espero compartilhar mais uma noite com vocês amanhã, gente. Beijos no coração de todos, muito obrigado. Obrigada aí, todo mundo que tá escrevendo esses comentários super gostosos de ler, enfim, né? Você gostou depois do vídeo? Se puder comentar, compartilhar, enfim, tudo isso ajuda aí no meu movimento. E fiquem com Deus, gente. Amanhã a gente se vê em mais uma noite de lua cheia. Até!